Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. E hoje nós estamos aqui com o professor Adilson, todas as quartas, terças, junto, né? Adilson psicólogo, mestre de psicologia. E nas horas vagas ele coordena o curso de psicologia, né? Dá para ver com esse relógio dele aí, né? Da Hello Kitty, maravilhoso. Como é que está você, Adilson? Tudo bem, querido? Engasgou aí? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo? É. Tudo bem? Cabelo penteado pro lado, bem família hoje, hein? Você achou? Estilo, né? Dia dos pais tá chegando. Dia dos pais, né, querido? Pede tá. uma pulseira nova aí. Uma pulseira amarela. Já tá na relação. Da Barbie, alguma coisa parecida. Ninguém tá entendendo. Tudo bem, não tem problema. Nós estamos aqui hoje. Uma alegria ter aqui conosco o Dr. Thales Medeiros, que é médico e ginecologista, obstetra, né? E o Thales, ele é de Tubarão, mas joinvilense. Só não torce pro Jack, graças a Deus. Então ele não vai ter nenhum nível de depressão. Não torce pro Jack, não tem nível de depressão, né? Thales, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, Rodrigo. E vamos fazer aí um bate-papo legal essa noite, que seja agradável para nós e para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Trouxe a Mulher Maravilha ali, e o Arthur, se puder focar ela bem legal, né? É justamente que a Mulher Maravilha, apesar de ser uma obra, criatura de Deus, a Gal Gadot, né? A personagem disso. Tu é da antiga, né? Bem da antiga, né? Como é que é daquela antiga? Eu nem sei o nome daquela. E justamente porque mulher é um universo, né? Mulher é um universo. Você trabalha literalmente com mulheres, 80%? Quase 100%, né? 95%. Eu comecei a trabalhar com homem por causa das mulheres. Porque tratava as mulheres e aí o cara ficava pra trás, eu falava, não, vem aqui, traz aqui que a gente tem que deixar os dois bem. Iguais. E aí eu comecei também a atender o homem. Mas 95% são mulheres. Pela minha formação em ginecologia, então tratar e cuidar das mulheres, eu acabei me especializando ainda mais e esse é o que eu faço hoje. Qual o melhor método que nós temos hoje? Qual o melhor método que se tem? Ou cada paciente é um universo? Mas vamos começar já com polêmicas. Mas qual o melhor método de anticoncepcional, de começar a iniciar, a idade que você aconselha? A idade que você aconselha para ir ao ginecologista? Porque as pessoas pensam, eu não tenho relação sexual, não vou ao ginecologista. Não. Né? O correto é, de forma educadamente, ir. Eu me lembro até hoje, né? Eu tenho um trauma com a ginecologia e é dos grandes. Tinha um professor meu da UFO que ele era um perseguidor de aluno. Ele escolheu um aluno para um dia ele escolheu. No sexto ano ele vou escolher o Rodrigo. Mas eu amava a ginecologia por causa da cirurgia em si, né? Até então eu queria ser cirurgião e me lembro perfeitamente que a gente... e ele falava que tinha uma espátula, não lembro do nome técnico desse, mas só que tinha exatamente para as mulheres que não tinham relação, uma coisa parecida assim, né? Mas hoje, se chega uma jovem adolescente no teu consultório, junto com a mãe, se ela quer iniciar esse cuidado todo que precisa ter com o corpo, com essa parte... Porque quando a gente fala de anticoncepcional, a gente não fala de relação sexual. A gente fala, talvez, de controlar também o ciclo. O ciclo menstrual também. O mais importante, a mulher é complexa, muito complexa. O homem é fácil. O homem é testículo, produção de testosterona e deu. Mulher tem ovário, tem suprarrenal, tem tireoide. E tudo isso interfere no funcionamento e na liberação dos hormônios estrogênio, progesterona e testosterona, que vão influenciar em diversos sistemas da mulher, como no humor, como no sono, no ciclo circadiano. Então essa menina jovem, quando ela começa a ter a exposição aos hormônios, ela precisa entender como é que funciona o ciclo menstrual dela. E esse entendimento, eu vejo que essas meninas jovens, elas precisam conhecer ciclo menstrual, saber quanto tempo dura, saber quando que é o período ovulatório, saber que elas podem ter mudanças hormonais antes de menstruar, que seria a TPM. Ela precisa saber o que é normal e o que é anormal dentro do ciclo menstrual dela, para depois a gente pensar em bloquear. Porque a menstruação, ela tem um padrão. Cada mulher tem o seu padrão de ciclo menstrual. E ele é um forte marcador de saúde. Quando essa mulher ela muda o padrão menstrual dela, a gente pode perceber ou a gente pode investigar ou suspeitar de alguma alteração de algum órgão, de algum outro sistema, de alguma alteração com a saúde dessa mulher.
Então isso é importante pra gente... Essa menina jovem, ela tem que saber, ela tem que conhecer. A partir do momento que ela tem esse ciclo menstrual e é um ciclo menstrual patológico, um ciclo menstrual alterado, que incapacite ela, como por exemplo cólicas intensas, como menstruação excessiva ou como uma TPM intensa, aí a gente já tem uma indicação para iniciar um bloqueador hormonal ou um anticoncepcional. Aí vamos falar de anticoncepcional. Anticoncepcional veio para o Brasil em 1960. E antes, lá naquela época, os anticoncepcionais eram feitos pela via oral e eles usam até hoje, né, o estrogênio e a progesterona. São os 2 hormônios que tem nas pílulas de anticoncepcional convencional. Hoje a gente já vê, e aí eu vou trazer um pouco de polêmica aqui. Hoje a gente já vê que o estrogênio, que é o etinil estradiol, que é o estrogênio sintético, ele causa o aumento do risco de trombose, ele causa o aumento do risco de câncer de mama, ele aumenta as chances de varizes, ele piora o metabolismo da glicose e da insulina. E para que o etinil estradiol serve na pílula anticoncepcional? Apenas para trazer um pouco mais de estabilidade para o endométrio, para essa mulher não ter escapes durante o uso da pílula. Só que ele traz consequências muito grandes. E essas consequências a longo prazo vão trazer problemas de saúde para essas mulheres, que é o que a gente tem visto hoje. Mulheres com maior incidência de câncer de mama na população feminina, maior incidência de diabetes. E você acha que esses índices são exatamente por causa, literalmente, desse uso desenfreado, porque até às vezes não consultam também e vão tomando... O médico... Ele é um fator de risco. Ele é um fator de risco. É um fator de risco. É mais um fator de risco. Não é pelo matriciamento, pela filtragem que está sendo feito hoje, pelo maior cuidado que se tem? Tu acha que os dados dizem isso? Ele é um fator de risco. É claro que a gente identifica muito mais, a gente diagnostica muito mais, a gente tem o ambiente onde a gente está hoje, que é muito mais poluído, muito mais contaminado, com plásticos, com xenobióticos, né, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo. A própria água, ela vai se intoxicando e a nossa população também vai se intoxicando, né? Os maus hábitos, os alimentos industrializados, o excesso de açúcar e o sedentarismo, tudo isso vem trazendo e piorando a nossa saúde. E quando ele vem piorando a nossa saúde, ele vai sinalizando para genes que vêm de heranças 2 gerações anteriores, da avó passou para a mãe, que está passando para essa mulher hoje. E esses genes, se eles são sinalizados de acordo com essas toxinas externas, desse meio ambiente que a gente está envolvido, eles acabam sinalizando e transformando isso em doenças. E é por isso que a gente vê uma maior incidência das metabólicas e diversos tipos de câncer e obesidade. A obesidade, cara. A obesidade é uma... E aí ainda tem os tabus por exemplo, eu não sei se você talvez não enfrentou isso, mas a gente tinha o tabu levar uma menina no ginecologista, a questão conservadora, a província de nosso estado, né? Era pra quê? Eu me lembro que quando eu encaminhava, eu trabalhava em posto de saúde, eu encaminhava, não, você vai consultar, você vai ter que fazer, não, mas não tem relação sexual, né? Mas isso é importante, aí vai entrar numa questão que envolve aí, né, uma equipe multidisciplinar, como de repente aspectos psicológicos. Estava vendo você falar e gostaria que você trouxesse para nós um dado importante para quem está escutando, que a partir de questões culturais ou até mesmo modificações em termos de padrões de comportamento. A gente tinha alguns anos atrás, eu não sei se esse dado é um dado que você pode trazer para nós com algo mais acertado, vamos dizer assim, porque é a sua área, mas o que a gente ouve, o que a gente lê, é que as mulheres há 50 anos atrás, 60 anos atrás, tinham a primeira menstruação lá nos seus 13, 14 anos, né? É o que a gente escuta. E hoje a gente tem meninas menstruando com 10, 11 anos, né? E qual é a implicação relacionada a isso em aspectos familiares, culturais e psicológicos? Porque se você tinha 50 anos atrás, era muito difícil você ter um convívio entre mãe e filha
falando sobre sexo, ou sobre sexualidade, né? E não necessariamente sexo, sexualidade, mas o funcionamento relacionado ao corpo. Só que em contrapartida, a gente tem aí, culturalmente falando, aquele discurso de que a mulher, ela sempre faz um check-up uma vez por ano, ela sempre se preocupa com o corpo, em comparação com o homem que só vai no médico quando ele está sentindo algum tipo de dor ou quando está quase morrendo, né? Agora, a gente não vê isso, muitas vezes, por uma questão cultural, da mãe se preocupando com a filha com relação a isso. Né? Então, fala para nós, como é que você acha sobre essa primeira ida no ginecologista? Qual a importância ou não de fazer esse acompanhamento ou deixar rolar? Porque eu tenho visto, Rodrigo, muitas vezes, cara, a meninada aí, cada um por si, Deus por todas. Não tem necessariamente, na grande maioria, esse acompanhamento da mãe, por tabu. Vamos que a gente fala sobre isso aí, vai incentivar uma prática sexual que eu não quero. Até mesmo essa questão, que é um tópico que eu gostaria que você falasse também sobre a vacina, né? HPV, muitos não vacinam e é obrigatório hoje no postinho. E aí, o que está imbuído por trás disso como algo, sei lá, ideológico, cultural, e o que realmente é importante para a saúde, né? Eu falei que o ciclo menstrual, ele é um padrão de saúde da mulher. Então, essas meninas que estão tendo a menstruação cada vez mais cedo, elas estão já vindo com essa carga genética e essa exposição ambiental, esse ambiente intoxicado que a gente tem hoje, intoxicado visualmente, com poluição, através de alimentos agrotóxicos. Essa poluição tem feito com que essas meninas tenham menstruado mais cedo. Então esse é o padrão que eu já venho mostrando, esse padrão de sociedade que está acontecendo na nossa sociedade atual. Esse padrão ele vem se antecipando, esse ciclo menstrual, essa primeira menstruação, a menarca que a gente chama. Uhum. E essa antecipação da menarca tem mostrado a sociedade que a gente está tendo hoje, que é uma sociedade que está exposta muito mais a ambientes tóxicos. A menina, hoje a gente já tem uma ideia, realmente é uma questão cultural, né? Essa influência da mulher, porque foi um anticoncepcional que trouxe para a mulher a independência dela, né? A independência do quê? Agora eu consigo impedir minha gravidez. Antes ela não tinha como. Pouco se conhecia sobre ciclo menstrual, pouco se conhecia sobre ovulação. Era ter relação e ia na sorte. Era tabelinha? Era tabelinha. Que tabelinha nunca funciona. Era tabelinha. Oxe. O quê? Oxe, a tabelinha. Funciona? Não sei, não. Eu não sei. Tá de brincadeira, pô. Agora, uma coisa que eu sei que funciona é beta-HCG quantitativo, meu irmão. Esse aí não tem como. Funciona. Esse não tem como. Você não sei nem pro ratinho. Você é o pai. Dia tal. Isso é verdadeiro mesmo? Em ciclos estáveis, regulares, a gente sabe o dia que a mulher ovulou. Por que a tabelinha não funciona? Porque as mulheres estão com ciclos irregulares. Sim. E aí, realmente, a gente não sabe. Isso. Agora, a tabelinha funcionou pra mim. Funcionou? Funcionou. Você tava programado já. Porque a gente tava programado. Sniper. Era um dia sim. certo. Sim. E era oportunidade. Aproveitamos a oportunidade, tá lá em casa. Uma herança, uma dormindo agora, graças a Deus. Agora, você tem em média para dizer para nós, porque tem duas questões importantes. Primeiro, a puberdade, que ela é universal, né? Aqui na China todo mundo passa pela puberdade, e aí a média de idade é uma coisa legal para você falar pra gente, mas tem uma outra parte que é cultural, que é a adolescência. Né? Então, por exemplo, você pega um califa lá na Índia, que tem 65 anos e casa com uma menina de 11. Porque eles entendem, menstruou, já pode gerar filhos, então já pode casar. Né? E aí você tem numa cultura ocidental a adolescência. Não, né? Ela é uma menina ainda, tem 12 anos. Aí vem o ECA para dizer que o adolescente até os 18 anos. Então você tem uma questão cultural de que, essa criança, né, tem 12, 13 anos, menstrua, mas é uma criança. Mas existem culturas que não veem assim. Né? A cultura judaica, por exemplo. Né? O menino teve uma poluição, né? Teve uma ejaculação, ele já é homem, né? Passa aquela passagem do mitzvah, dos 13 anos já entra na cultura dos adultos, e a menina também. Como é que você vê isso com relação a essa questão cultural? Esses dias eu vi uma reportagem que até foi polêmica, lá no Rio Grande do Sul, teve uma menina de 11 anos que engravidou do namorado de 25.
E aí saiu no jornal e tal, e eles queriam entrar com o ECA. Aí a família entrou e falou, não, nós autorizamos. De 25 quanto? O cara tinha 25 anos e namorava com a menina de 11. Mas assim, E ela engravidou. Mas a menarca não é maturação total, é o começo de um processo Pois então, que vai se fechar. É isso que eu quero que de repente seja esclarecido, porque isso é confuso, né? A puberdade, ela começa 3 anos antes, mais ou menos, da menarca, aproximadamente. Então, desde os 7, 8 anos, essa mulher ela já começa a ter a puberdade. Legal. O que é iniciar a puberdade? A puberdade é quando ela começa com o broto mamário. Aquela mama pequenininha que começa a crescer. É o primeiro passo, né, na mulher. Depois elas vêm com os pelos pubianos, que a gente chama de pubarca. E depois, por último, em último estágio, vem a menstruação, a primeira menstruação, Entendi. menarca. Essa menarca, ela vai se amadurecendo nos próximos 5 anos. Então, esse entendimento do corpo da mulher, ele vai estar preparado, definitivamente preparado, depois de 5 a 7 anos após a menarca, que é o período que a mulher ela tem uma regularidade de ciclo menstrual mais garantida e ela para de crescer. Então você está dizendo que teve lá a menarca, a primeira menstruação com 11, lá nos seus 17, 18 anos, que ela vai estar preparada para gerar uma criança, é isso? Praticamente isso. Ok, mas isso não acontece muitas vezes. Mas isso não né? acontece. E é uma questão, realmente, essa questão cultural. Uhum. Né? E quem somos nós também para Claro. se envolver em culturas antigas, em que a gente vai interferir, né? O que eles acreditam, quem são, da onde vêm, o que ouviram, né? E isso acaba interferindo, talvez interfira nessa saúde dessa futura mulher, né? Dessa menina, pensando da parte biológica, pensando na parte médica, sem dúvida alguma, ela vai ter uma interferência negativa, tanto de crescimento, de altura, de estatura, como de formação de receptores hormonais, cerebrais, na estabilidade do humor. Mas isso é legal você falar, de repente, Rodrigo. Quais são as implicações de uma gravidez aí em torno dos seus 13, 14 anos? Então a mulher, quando ela tem a primeira menstruação, ela está exposta ao estrogênio, né, que é o hormônio predominante na mulher, predominante de efeitos. Né? O hormônio predominante em quantidades na mulher é a testosterona, mas predominante em efeito é o estrogênio, o estradiol. E o estradiol, dentro desse período, quando essa mulher começa a ser exposta ao estradiol, começa o aumento de receptores em todos os locais do corpo. Cérebro, tireoide, vaso sanguíneo, coração, músculo, tecido gorduroso, intestino. Em todos os locais eu vou, no osso, em todos os locais eu vou ter receptor estrogênico. A partir do momento que essa mulher ela tem uma gestação e essa gestação tem uma mudança hormonal muito abrupta, e a partir do momento que ela tem o bebê, ela fica com 0 estrogênio e tem uma predominância da progesterona, que é um outro hormônio, ela diminui a exposição desses receptores, ela diminui a exposição ao estrogênio, aumentando, reduzindo, quer dizer, essa quantidade de receptores estrogênicos por causa do bloqueio da progesterona, e isso vai trazer consequências cognitivas para essa mulher, vai trazer consequências vasculares, vai trazer consequências para o desenvolvimento dessa mulher. Então, sem dúvida alguma, uma gestação precoce vai trazer consequências para a mulher a longo prazo. Mas também para essa menina, né, na ocasião. Se essa menina ela não está formada ainda, se ela vai ter o corpo formado 5 anos depois da primeira menstruação, ela não está com o volume cardíaco formado. O tamanho do coração ainda não é adequado para receber uma grande quantidade de sangue que vai passar para o bebê, oxigenar, e às vezes ela tem mais risco de ter complicações cardiovasculares durante a gestação e pós-gestacional, porque o corpo dela não está preparado ainda. Então, é muito importante a gente ter o cuidado, e aí a gente fala hoje sobre orientação sexual para as meninas adolescentes. Eu até pensei já uma vez pensei em fazer um projeto, cara. Fazer um projeto e levar para essa população carente do que era? De realmente orientação sexual
quero falar sobre ciclo menstrual, falar sobre anticoncepcionais, levar essa informação para essas pessoas. Porque o que a gente vê, e eu já atendi lá na maternidade Darcy Vargas, que vinham as adolescentes, às vezes acompanhadas da mãe, e a mãe não tinha o conhecimento para dar o suporte para a filha. Sim. Então, um projeto desse estaria fornecendo, favorecendo 3 gerações. Porque a mãe, a filha e a próxima geração dessa menina. A sua área é ginecologia e tal, e parece saúde mental, né? O pessoal não leva muito a sério. Não sei se na tua época tinha, mas eu me lembro que nós tivemos uma palestra sobre sexualidade, e eu tava na 8ª série, que foi... Cara, foi aquilo ali, foi pecado. Foi uma comédia, né? Sei. Era agente de saúde na época. Na minha época da escola tinha agente de saúde, né? Tinha lá uma salinha da agente de saúde, ela usava um jaleco branco e ela foi explicar para nós como é que se usava camisinha. Daí ela usou aquela garrafa de Coca-Cola, de vidro, e aí colocou uma água embaixo, e aí, os caras começaram a rir. Vocês achavam que era pra encher balão. Então, naquela época, a gente achava que era... Cara, isso é uma grande brincadeira, né? Os caras não estavam... e uma pessoa que também não tinha uma certa habilidade para falar. Quando você fala sobre levar esse conhecimento, eu acho que ainda a guriada leva isso muito na brincadeira, né? Isso é sério pra caramba, né? Então, esses projetos são extremamente importantes. Por quê? Porque muitas vezes a mãe, cara, ela mal sabe do corpo dela, né? E ela não sabe, e evita muitas vezes conversar com a filha, porque a filha ela vai fazer perguntas que ela não sabe responder. E aí? Ou responde usando palavras pejorativas, e aí acaba não ajudando muito na conversa, né? Você tem acompanhado isso? Essa cultura da sexualidade vai mudar, né? Tá mudando. Porque hoje a geração dos adolescentes, pré-adolescentes, elas têm muito mais informações e elas têm acesso à informação. Pois é. Então, esse conhecimento seria muito mais para realmente orientar o que essas meninas estão vivendo e vendo em televisão, em redes sociais, orientar essas meninas para que elas saibam fazer bom uso dessa sexualidade que está sendo exposta, né? Nas redes que estão nos meios de transmissão. Elas já conhecem mais o corpo delas. Algumas meninas elas já têm aí até um pouco mais de autonomia, vamos dizer assim, com relação a decidir, né? Elas querem decidir sobre o próprio corpo. Às vezes não têm a responsabilidade e a consciência, mas elas querem decidir mais pelo próprio corpo. E então isso está fazendo com que também elas alcancem mais conhecimento. E um projeto desse seria uma orientação, né? Realmente direcionar toda essa informação que essas meninas estão recebendo, que elas estão adquirindo, direcionar essas informações para o ponto positivo. Que aí é explicar sobre ciclo menstrual, que é explicar sobre anticoncepcional. E tu sabe que eu vi, tem lá um vídeo, não sei se vocês já viram, que era escola sex tape. Era fitas de sexo. Uhum. Só que a sex tape, na verdade, era uma aula de orientação sexual, mas com uma mulher sexualizada, com uma mulher com óculos escuro, aquele habitual. Pra chamar a atenção da galera. Habitual de filmes pornôs. Uhum. E essa mulher, ela estava ensinando como usar, como colocar a camisinha. Estava ensinando para as meninas como colocar a camisinha feminina. Então, mas de uma forma um pouco mais próxima, né, desses adolescentes. O que é interessante você falar, e aí, Rodrigo, não sei se você tem acompanhado isso, mas trazendo para uma realidade mais atual, vamos dizer assim, o que a gente tem? Antes da pandemia, acho que a pandemia foi em 2019, 2017, se eu não me engano. 2017 eu fui procurado por uma escola, né, eu estava numa faculdade, para a gente fazer algum trabalho relacionado era a turma da 8ª e 9º ano. E aí eu levei os meus alunos para fazer lá e a diretora falou assim: Nilson, você pode falar de qualquer coisa, menos sobre sexualidade. Eu falei, tá, mas como assim? Não, você pode falar sobre bullying, sobre drogas, mas sexualidade não. Ela falou, eu perguntei, mas fora perguntas? Não, ela falou, porque a gente ia pesquisar com os alunos, né, qual era a demanda deles,
ia trabalhar em cima deles, né? Aí tem escola que aparece drogas, tem escola que aparece gravidez, tem escola que aparece bullying, depressão, tentativa de suicídio. Mas naquela escola me chamou a atenção porque de cara ela falou assim, só não fala sobre sexualidade. Aí eu fui tentar saber o que aconteceu. E aí ela me contou, né? Tinha uma professora os alunos gostavam muito dela, né? E aí professora, a gente lá entre os seus 40 e 50 anos, muito simpática e tal, e ela resolveu dar uma aula de sexualidade para 8º e 9º ano, né? Toda descolada, aquela coisa toda. E ela chegou, 2 turmas, sala cheia, aquela tipo estilo Serginho Grossman, né? E aí vamos lá, e aí quando ela foi começar a falar, o cara levantou a mão e falou assim, professora, fala uma coisa para nós. A senhora já fez um boquete na vida? Cara, essa mulher não soube mais lidar com isso, ficou vermelha e todo mundo começou a rir da cara dela, deu assim, pá, e acabou. A mulher saiu desesperada da sala, não conseguiu. Aí até hoje, né, quer dizer, até naquela época que eu tinha lá, virou, né, chacota, todo mundo aí. Aí ela saiu da escola porque ela não conseguiu lidar com uma brincadeira de um gurizão desse que falou sobre aquilo. Então o que nós temos? Uma geração de pais e professores dos seus 40, 50 anos que tiveram o início da sexualidade, tipo James Bond, né? Que você ia, por exemplo, naquelas né? Não fazia isso? Você ia lá nas locadoras que tinha uma cortina assim, não tinha cortina assim? Pra você, tá lembrando aí? Tá lembrando bem? A revista era aquela revista aquela revista preto e branco, isso é o tempo da Emanuele, que você tinha uma Band. E aí você fazia escondido, né? Você via uma fita 500 vezes porque não tinha outra fita. Hoje não, hoje a internet não tem fim, cara. Sim. Pornografia tá aí pra você ver. Então, como você falou, o acesso à sexualidade ele é encarado, né? Só que você pega esses pais que não era assim. Pô, você não conversava com teu pai sobre sexo, imagina, você levava você escondia as coisas. Então, você tem essa guriada hoje que tem acesso a isso, então eles não querem falar como que faz, e aí tem um fenômeno interessante que eu gostaria que vocês me falassem. O que acontece hoje, né? Outro dia, é legal pra ele falar isso. Antes da pandemia, tudo antes da pandemia. Eu tava sem carro, e aí eu resolvi ir pra faculdade de ônibus. Continua sem carro. É legal ir de ônibus, né? Continua sem carro. Aí o que acontece? Acabou a aula, o ônibus cheio, busão cheio, e aí eu tô sentado de trás pra frente, sabe? Naqueles bancos de trás pra frente, sim, né? Eu tava em pé ali, e aí tinha uma menina de frente pra outra, 2. Devia ter entrando de 25, 26 anos cada uma. E a outra falou assim, olha, amiga, eu vou me separar. Ela falou assim, tá, mas como assim se separar? Você acabou de casar, pô. 2 anos de casado? Não, eu vou me separar. Mas por quê? Porque eu casei pra dormir com meu marido, né? Não ele ficar a noite inteira jogando PlayStation. Eu chamo ele pra dormir, ele não vem, fica lá jogando. E aí, pô, eu quero um marido que durma comigo. Aí eu fico pensando, como é que era há 30, 40 anos atrás? Né? Você tinha um relacionamento, daí a mulher ia pro relacionamento na condição de ser aprendiz, né? Porque tinha tudo aquele tabu, olha o corpo sagrado, não toca e tal. E o cara já vinha acessando pornografia. Mas a Bíblia fala pra descer o vinho no umbigo, dizia Salomão. Aí a primeira relação sexual da mulher, ela ia na condição de aprendiz. Sabe o que acontece hoje, Rodrigo? O que acontece hoje? Guriada hoje estão lá no PlayStation, jogando jogos online, trancafiado nos quartos deles, e as minhas alunas, em torno de 18, 20, 22 anos, estão fazendo cursos, tem vários cursos na cidade, que ensinam técnicas de pompoerismo, que ensinam técnicas de sexo oral, que ensinam técnicas de massagem tântrica. E aí o que acontece? Essa mulherada vai pra relação sexual e os caras sabem jogar PlayStation. E aí como é que fica? Aí tem a ver, não sei, tô trazendo um dado pra você me trazer. Tem a ver ejaculação precoce com índice alto, baixo libido? Hoje tem pacientes, por exemplo, você sabe que o esquizoide, ele não tem contato físico. Não precisa. Ele usa pornografia, porque ele não consegue lidar com uma mulher. Sim. De carne e osso. Porque ele não dá conta, de uma certa forma. Mas ele consegue se masturbar, ele consegue ver um filme pornô e se excitar. Mas quando tem uma mulher na frente dele, ele não dá conta. Não tem ereção. Você acha que isso implica em algumas coisas, essa característica atual ou não?
que você acha? Olha, primeiro, se o garoto tá jogando videogame, ele consegue mexer no controle. Então ele sabe tocar os botões. Se o cara sabe trabalhar isso, ele tem que ser inteligente dessa forma. Existe ponto G, doutor? Ele tem que ser inteligente Existe dessa forma. ponto G, doutor? Vamos lá, doutor Salles. Pô, cara, primeiro deixa ele falar. Eu Tu fiz uma fez um livro pra fazer uma pergunta. A pergunta foi um livro, cara. Foi um livro, cara. Não Mas vem ele, com história. se for jogador de videogame profissional, Sim. ele encontra o ponto G. Se o cara pegou o Super Nintendo, Atari, o cara consegue. O pessoal que só pegou Pô, eu jogava PlayStation Atari, 4 só não tinha dois consegue. botões, cara. Só tinha ali, ó, em cima e embaixo. Então tu Hoje não, hoje jogava tu... Endurance, vamos embora. Né? É. E aí, doutor? Então, só que uma coisa também que a gente percebe, justamente falando sobre tudo isso, sobre essa parte, essa educação que se tem hoje, esse acesso que se tem hoje, essa situação toda, né? Porque a mulher é muito da parte da preliminar dela, ela é muito de conversa, de namoro, né? E uma palavra do homem durante o dia ferra. Pois é, isso não é Isso cultural. Não, Peraí. Isso tem mudado. Não, isso é Tem cultural, mudado? Rodrigo. Isso tem mudado. Porque o cara é grosso, o cara chega lá. Exatamente, Não. porque por isso que o Adilson falou. Isso é cultural. A mulher, ela tá se preparando melhor para isso. Ela tá muito mais empoderada. Ela tá Fingindo muito, que é demência. Ela Fingindo tá que é muito, demência. ela tá muito mais. Só sabe fingir que é ela tá demência. muito mais psicologicamente preparada para as situações, porque ela vem se blindando dessa porrada que ela vem recebendo a vida inteira da sociedade, e o homem continua achando que tá em alta. Essa gurizada jovem continua achando que tá em alta. E o que tá acontecendo? Elas estão dando show nos caras. E aí, essa questão da ejaculação precoce, né, ou das disfunções eréteis, é o medo. O cara chega, vem a mulher e começa a dar show na tua frente, e o cara não tá preparado para aquilo, ele começa a ficar ansioso. Mayday. Começa a ficar ansioso, não consegue, nem começa. É. A hora que nem começa, faz, vou ali me limpar. O Fantástico agora, porque Isso. acabou o jogo. E essas meninas, elas já vêm preparadas porque elas têm... A mulher, ela tem... O corpo da mulher, ele tem uma curvas, né, mais sexuais. Ela tem uma preparação sexual e a mulher sabe usar isso muito bem. A mulher consegue usar isso muito bem, com dança, com jogo. Essa mímica corporal da mulher é muito melhor que o homem. E a partir do momento que chega e tem esse casal jovem, essa mulher está muito mais preparada que o cara. E aí o cara tem uma disfunção erétil e cria ansiedades. E isso faz com que ele se afaste. Se afaste e comece a querer menos ter relações sexuais ou mesmo ter relações conjugais e busca mais as redes. Vai para um videogame ou vai para pornografia mesmo. A queixa que se tem hoje nos relacionamentos é justamente isso. A mulher quer o contato físico, quer o cara com ela, e o cara tá na pornografia. As mulheres não entendem isso. Né? Porque se eu tô aqui, né, e os caras se satisfazem muito mais na pornografia, que é algo virtual. O que eu entendo na pornografia? O cara, ele é um espectador. Ele é passivo na relação. Porque ele pode se masturbar, ele pode se excitar, mas ele não tem que fazer nada. Agora, com a mulher dele, não. Ele vai ter que, né, vai ter que assumir o negócio. E aí ele não dá conta, muitas vezes. E essa mulher reclama, ela não entende. Aí o que acontece? Vem pro consultório essa ideia cultural. Ele não me quer. Ele tá me traindo vendo pornografia. Eu não sou mais tão atraente assim. Cara, isso é uma complicação danada. E muitas vezes o cara não consegue explicar isso. Tem uma coisa que é muito interessante, tá? Sobre ciclo sexual masculino e feminino. O homem, para ele se excitar, ele demora de 1 a 3 minutos. Quer ter uma ereção. Savana africana. De 1 a 3 minutos. A mulher, ela demora de 17 a 20 minutos para ter excitação. Por isso se fala tanto em preliminares. Por isso se fala tanto em uma conversa agradável. Por isso se fala tanto em toque. Por isso que fala tanto em sexo oral ou toque, em massagem, em beijos, em locais, em áreas erógenas. Então, muito se fala em preliminares, nesse desenvolvimento das preliminares, que é o que o homem precisa fazer hoje em dia. Ao invés de ficar jogando videogame, aí ele vai pra cama, tem ereção, começa a relação, em 10 minutos ele acabou e a mulher nem conseguiu se excitar.
Isso tá abrindo uma brecha grande. Ela que vai se masturbar sozinha depois. E tem acontecido isso. E aí nós temos ela um problema. tá insatisfeita. Tem um fator importante aí, né? O Freud, que é o que você gosta, ele ficou famoso, não talvez pela teoria dele e tal, mas pelas pacientes histéricas dele, né? E o Freud, ele tinha uma receita, né? E a receita do Freud para mulher histérica qual que é? Eu falo. Qual que é a receita? Ele receitava pênis, generes e cama. Né? Até a minha avó, que morreu esses tempos, acreditava que mulher mal-humorada, né? E aí você tem aquela cena clássica, né? Daquela chefe mal-humorada que chega de manhã cedo, não cumprimenta ninguém, chega dando enchendo o saco de todo mundo. Aí, de repente, naquele dia, ela veio toda amorosa, dando bom dia pra todo mundo. Não dormiu de calça. E aí, o que acontece? Aquela amiga sua, que o veneno escorre aqui pela boca, o que ela vai dizer dessa mulher que é toda querida? Não dormiu de calça. Né? Então, essa questão, desde Freud, se entende que o humor feminino tem a ver com essa questão do sexo, mas não é do sexo em si. E aí é um fator importante que eu quero que você traga para nós aqui. Qual é a importância da descoberta, entre aspas, do orgasmo feminino? Porque até então, na Idade Média, né, você tinha duas situações. E engraçado, porque lá no Rio de Janeiro a gente visitou não, passamos pela frente, né? E olha só o nome que dão, Casa de Tolerância. Já ouviu falar? Como é que funcionava? Aí você tinha mulher para casar, e a mulher para casar, ela aprendia na igreja que sexo é só para gerar filhos, e aí não usava anticoncepcional, nada, então era um filho atrás do outro, né? E aí prazer no sexo, Deus o livre, né? Porque isso era pecado. E aí você tinha as mulheres da vida que ficavam nas casas de tolerância. Por que casa de tolerância? Porque as mulheres de família acreditavam, não, eu não tenho tanta vontade de fazer sexo assim, o homem, por natureza, gosta mais de sexo, precisa mais de sexo, então eu vou liberar eles para que ele possa ir na casa de tolerância satisfazer essa necessidade. Só que, peraí, na época de Freud, o orgasmo feminino começou a aparecer nessa dona de casa, nessa mulher de família. E aí o camarada se viu com uma mulher que queria um prazer, e aí onde que distribuía? As histerias. As mulheres iam pra Charcot para serem hipnotizadas, né? E aí o Freud descobriu, pô, essa mulher aí, negão, precisa de orgasmo. Aí veio depois Reich falando sobre a energia orgonal, a importância do orgasmo. Essa implicação realmente é desse jeito que eu tô falando? Tem uma implicação hoje? Como é que você vê? Esses são os tabus da sociedade. Isso aí é uma questão cultural. E hoje isso tá mudando. Então a mulher, ela tá muito mais... ela tem mais essa informação da sexualidade. Isso faz com que ela alcance melhor a sexualidade dela. A gente tem os prós e os contras. Pois então. Quer dizer, pro homem, os prós e os contras. Os prós é que a gente vai ter uma mulher muito mais preparada. Os contras é que se você não correr atrás, meu amigo, roda, ela vai embora. Pois então. Sim. Então isso traz... Eu tive uma colega, não era paciente, uma colega que ela falou que ela era muito satisfeita sexualmente e a libido dela era ótima, sempre foi ótima. E ela falou que quando ela tinha 13, 14 anos, pouco antes, ela se masturbava todos os dias à noite. Por quê? Porque uma vez, quando ela era um pouco mais jovem, ela estava se tocando no meio de todo mundo e falava assim, não faça isso aqui. Faça isso quando você estiver no seu quarto sozinha. Ninguém reprimiu ela. Falaram, não, faça isso quando estiver no seu quarto sozinha. E ela começou a fazer isso no quarto dela sozinha. Ela fazia todas as noites. Foi essa família aí, essa politicamente... puberdade que ela foi desenvolvendo sem uma repreensão e muito mais, ela foi se abrindo mais e ela foi se conhecendo mais. E hoje ela fala, eu sou uma pessoa que eu tenho minha libido, eu tenho, se o meu homem não me satisfaz, eu me satisfaço sozinha e eu tenho essa independência sexual. E é isso que a gente fala sobre orientação da sexualidade. É trazer essa independência sexual da mulher. É um pouco chocante pro homem ouvir isso. É chocante, o Rodrigo tá... O Rodrigo acho que tá um pouco chocado. Acho que o Rodrigo tá chocado com tudo isso. É que é chocante, porque se a gente... Eu que tô no meio, eu ouço isso e leio e estudo. E eu fiz a minha especialização
na Unifesp, né, na Universidade Estadual de São Paulo, na Cidade Federal de São Paulo, e na Universidade Federal de São Paulo, e lá eles têm um ambulatório que se chama o Projeto Afrodite, que esse ambulatório ele fala exatamente sexualidade. E são só mulheres, e são mulheres empoderadas, podemos dizer assim, porque elas falam de sexualidade abertamente e elas tratam outras mulheres para empoderar essas mulheres. Lá tem uma equipe multidisciplinar com médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, psiquiatra, clínico geral. Tudo isso num ambulatório para tratar mulheres com disfunções sexuais. E eu passei, né, nessa minha residência, foi a minha subespecialidade. Nessa minha residência, eu passei uns 2 meses lá, que são 2 ciclos. E o que eu aprendi, cara, de sexualidade lá, tanto para minha prática médica como para minha prática pessoal, é algo que é... Pra vida. Pra vida. Não tenho palavras. Sim. Eu não seria... Né, a minha resolução sexual não seria essa que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por aquilo. E lá elas falavam muito de ciclo sexual masculino e feminino e o investimento de preliminares. Investimento é a palavra certa. Eu acho que essa é a palavra certa. Investimento. Ele falou 16, 17 minutos para a mulher pegar. Pois então. Para pregar como diziam os antigos, o Fusca, no tranco. Né, literalmente. Pra pegar. Né? Nós, 3 minutos. Não pega no tranco. A alegoria é o forno a lenha. Sim, pra pegar, tipo assim, pra mulher esquentar, tipo carro álcool que mas isso é cultural, cara, em alguns momentos, não é? Existe um filme sobre esse ciclo aí que é o Johnson e Johnson. Sim. Era um casal, sim. Johnson e Johnson. Né? Na década de 70 eles falam sobre o ciclo sexual. O platô, né? É a questão de você... cara, um perfume... É uma coisa assim, a mulher tem até um perfume diferente teu. Poxa, esse dia eu coloquei o perfume pra ficar em casa. Olhou assim pra mim, vai sair? Eu falei, não, beleza. Mas qual que é a questão? Claro, aí eu sou psicólogo aqui, eu tô pra botar fogo no parquinho. Qual que é o problema? Quando a gente vem com esses estereótipos, né? Eu conheço pessoas, né? E algumas mulheres, inclusive, que já expuseram e falam assim, quer saber? Eu não gosto de homem que fazem preliminar. Vai direto ao assunto, pô. Já vai direto ao ponto. Não, vamos direto. Cara, exceções, sim, mas a exceção acaba com a regra. Né? A questão é, o que o meu parceiro, a minha parceira, essa questão de investimento que você fala o que você gosta? Qual que é bom pra você? Sim, mas porque se eu não sei, eu vou com sim. essa mulher, tipo, que quer sentir o meu cheiro e o negócio ela quer. E eu tenho essa mulher que mas de repente... vai sentir o cheiro, vai sentir o batão do treinador, como dizia o meu amigo. Depois isso aqui. Depois tem que editar isso aqui, como dizia um amigo meu. O batão. Vai sentir tudo, cara. Ela vai sentir tudo isso. Mas é legal, tá cheiroso. É legal você levar ela pra jantar. Eu acho que relacionamento... Cara, você tá muito Roberto Carlos, cara. Deixa eu terminar, tá muito Roberto Carlos, cara. Não, cara, é legal você comprar um CD do Frank Sinatra, lá um LP, colocar, cara, New York. Esse cara tá de brincadeira. Velho, você quer usar o hotel... Não dá, cara. Ali, o Curva de Rio ali do Brasil não vai dar certo, mano. Tipo assim, eu acho que isso Mas sabe o que deixa a mulher mais excitada? A imprevisibilidade? Lavar a louça sem camiseta no final de semana. Já fizesse isso? Já lavou a louça sem camiseta no sábado de manhã? Mais que dá o cartão de crédito. Mais que dá o cartão de crédito. Mais que dá o cartão de crédito. Lavar a louça. Desenvolver a sexualidade, vai. Cara, isso pra mim tem outro nome, fetiche. Né? Mas tudo bem. Né? Agora, isso é interessante. Você falou que atende, no começo da nossa conversa, você falou que atende homens também, né? E aí eu entendo que de repente é num relacionamento. Como é que... Você já tinha algum caso? Teve alguns casos, de repente, de você ter uma mulher, né, que tem uma característica peculiar, ou aquela que gosta mais de preliminares, ou aquela que gosta de ser mais objetiva, e o marido não entende talvez alguma coisa e eles não se acertam nessa questão. Como é que você trata o homem nesse caso? Difícil chegar nessa conversa lá no meu atendimento. Porque eu acabo fazendo mais um atendimento. Seria uma terapia, parte, né? Hormonal. Aí ele precisava mais de uma terapia, realmente. De uma terapeuta sexual, psicólogo, né? Mas o que eu vejo? Só antes de terminar essa mesma pergunta, encaixar junto com essa do Adilson, tu solicitou
a parte hormonal da mulher, mas tu perde também o testosterona do homem. Se o homem for lá. Se ele for lá, se, por exemplo, os que vão... O que acontece? Eu atendo mulheres. Sim. E a mulher, ela chega lá no consultório e aí, tu bota no ela, principalmente aquelas... Eu atendo, a maior parte das mulheres que eu atendo, elas têm mais do que 40 anos. Que elas estão começando a ter desequilíbrios hormonais. Uhum. Tanto homem quanto mulher começam as quedas hormonais a partir dos 40 anos de idade. Só que do homem é muito suave essa queda. Da mulher é abrupta. Então essa mulher, ela sente muito mais os sintomas, ela sente muito mais essa queda hormonal. E um dos pontos que ela mais sente é a queda da testosterona. E como que ela vai sentir? Com a queda de libido. Então, quando a gente pega essa mulher e a gente começa a tratar, faz avaliação ginecológica, hormonal, e começa a tratar essa mulher, começa com a reposição hormonal, começa a estimular, fazer o corpo dela funcionar melhor, de diversas formas, essa mulher, ela começa a ficar bem. E aí ela vê que aquela vidinha, mais ou menos, que ela estava levando... é uma vidinha de queda hormonal, de envelhecimento, que ela consegue ser melhor do que aquilo. E aí ela traz o marido dela. O problema não tá nela. Teve uma paciente que a gente fez isso, que eu tratei ela. E aí ela falou o seguinte: Dr. Thales, eu vou me separar. Vou me divorciar. Eu assim, por que tu vai divorciar? Mas agora que tá tão bem, tá feliz, tá com libido. Dela assim, pois é. Mas meu marido... tá mal. Antes, nós dois éramos fusquinha. Que coisa, agora, né? Eu tomo a Ferrari e ele continua fusquinha. Daí eu falei assim, criei uma desincronia. Isso é um problema pra mim. Claro. Porque eu criei uma desincronia. Claro. Eu falo assim, não é assim. Se você era um fusquinha e se tornou uma Ferrari, o marido fusquinha também pode se tornar uma Ferrari. Traz o marido. Boa. Ele trouxe. E aí a gente começou a tratar, viu que ele também tinha outras questões metabólicas e hormonais relacionadas. E aí a gente... equiparou o casal. E essa fase aí, perimenopausa? Uma vez um professor meu falou que, eu nunca me esqueci isso, ele falou que a perimenopausa era pior do que a menopausa. Eu não sei se ele estava brincando, se ele estava fazendo uma utopia, mas ele falava assim, a perimenopausa, o que antecede a menopausa, e começa a vir o choro, irritabilidade, ansiedade, e as mulheres pensam que tem 20 anos, que são uma mulher maravilha, que não vão envelhecer nunca, né? E aí eu atendo às vezes senhoras, elas estão deprimidas, estão cansadas, né? Estão fadigadas, e algumas domésticas assim, elas dizem assim, poxa, eu 5 casas, eu limpava tudo certinho, mas hoje na metade da tarde ele já deu, já acabou a bateria, já estou usando a reserva. Eu falei, pois é, você tinha 20 anos, 25, você está com 45, 50 anos, filha. Você não tem mais os teus hormônios foram embora, né? Você vai procurar o ginecologista agora para ver essa parte aí, porque foge da minha área. Falei assim, não tem como retribuir isso aqui, tem que repor, porque é um processo de envelhecimento. E aí as pessoas... Mas a mente está cada vez mais rápida, a mente está cada vez mais ágil, a mente está cada vez, pela expertise da vida, a sabedoria da vida, com certeza ela sabe os atalhos mais rápidos. Porém, o corpo não acompanha mais essa mente. Né? O corpo não dá, ele até pode um dia, 2 dias, 3 dias... Essa perimenopausa, ela é tudo isso? A mulher na perimenopausa... ela procura o psiquiatra porque ela acha que tá louco. Ela procura o cardiologista porque ela começa a ter palpitação. Ela procura o endocrinologista porque ela começa a ganhar peso. Ela procura o reumatologista porque começa a ter dor no corpo inteiro, dor nas articulações. E sabe quem que deveria tratar ela? O ginecologista. Pois então. Por quê? Porque ela tá tendo queda hormonal. Na perimenopausa, existem 43 sintomas que estão relacionados com o processo de climatério, ou a perimenopausa, ou esse processo de transição menopausal. 43 sintomas. São sintomas inespecíficos, mas eu falo o seguinte, toda mulher a partir dos 40 anos de idade com um novo sintoma deve ser considerado mudança hormonal. Então, a partir dos 40 anos de idade, toda mulher que tem um novo sintoma, seja ele uma TPM, piorou uma TPM, uma outra alteração, deve ser considerado a deficiência hormonal. Essa mulher, ela tem um desequilíbrio hormonal, ela está passando por desequilíbrio hormonal. E a maior parte das pacientes que chegam no meu consultório, vamos lá,
Eu fiz uma estimativa esses tempos e eu estimei que 70% das mulheres que estão no processo de transição da menopausa, no climatério, com seus 45 anos, 46, 47 anos, e chegam lá com medicação para ansiedade e depressão, a partir do momento que a gente inicia uma reposição hormonal, elas conseguem parar o ansiolítico antidepressivo. Oh, mas isso é importante que tu está trazendo. Você tem muitos casos de sexualidade ou questão de ordem ginecológica nos teus pacientes. Eu estou falando porque isso é importante trabalhar em terapia, mas não aparece muito como queixa. Mas a gente sabe que lá no fundo, né, quando chega nesse nível de uma questão mais íntima, a gente consegue entender que existem causas ali de personalidade e tal, que a gente trabalha no processo terapêutico. Na tua experiência, Thales, como é que você vê? Você consegue separar questões que realmente que pode ser de ordem psiquiátrica ou ordem psicológica, que podem ajudar no tratamento dessa paciente, relacionadas a questões mais de organismo e tal? Ou você não consegue perceber isso ou encaminha? Como é que você faz essa questão mais psiquiátrica e psicológica? Eu vejo assim, se eu identifico que a paciente ela possa ter sintomas, porque quando eu vou fazer essa mulher que eu falei, 70% que está usando um ansiolítico antidepressivo, ela poderia ser tratada só com reposição hormonal, o que eu faço? Eu identifico outros sintomas nela, vejo a necessidade, a deficiência de se fazer a reposição hormonal e inicio a reposição hormonal. A mulher me dá o sinal de que, Thales, não estou mais precisando desse ansiolítico, não estou mais precisando desse antidepressivo. Eu falo assim, maravilha. Vai no seu psiquiatra, vai no seu médico que prescreveu, ou muitas vezes eu vou fazendo o desmame do medicamento. Essa paciente ficou bem? Não, estou maravilhosa, estou tranquila? Ótimo. Ela vai me dar o sinal. E como que a mulher dá o sinal? É aquela paciente, quando a gente está num consultório hoje, a minha consulta eu tenho tempo. Eu fico 1 hora conversando com o paciente. Eu tenho tempo. Eu não tenho convênio. Só tenho consulta particular. Então eu tenho tempo para conversar, olhar para ela, conversar, entender o ambiente, o que está acontecendo na vida dela. Em 15 minutos a gente não consegue. Mas com o tempo, ela vai te trazendo informação e a partir do momento que essa mulher traz informação para mim, eu consigo ir direcionando ela para... pensando mais uma parte hormonal ou ela tem uma condição orgânica. E aí a gente vai interagindo e conversando e vem uma consulta e vem outra, entendendo um pouco mais essa mulher, a gente consegue tomar as melhores decisões. Sempre com o apoio das outras especialidades. Eu atendo psicólogo, né? Uhum. Eu atendo um casal de psicólogos. E ele... Problema, e é legal. Problema, hein? Psicólogo é um problema, cara. E é legal, porque assim, eu atendo o homem e a mulher. E é legal que é o seguinte, eles encaminham os pacientes deles, eles falam, não, isso aqui é uma questão hormonal. Isso aqui é uma questão que tu precisa ir no nutricionista. Vai lá no Dr. Thales, que ele vai ver um nutricionista de acordo com o teu problema. Eles mandam para eu ver o paciente para encaminhar ainda para outro. Mas essa multidisciplinaridade, esse bom relacionamento vai ser importante e o principal pessoa que vai ter o resultado com isso é o paciente. Né? Que esse paciente procurou a gente para ajudar ele. E a gente não pode trazer mais problemas. Então a gente tem que ajudar da melhor forma possível. Eu perguntei isso porque essa mulher que chegou nos 40, ela tem toda uma história. Ela pode ter tido um episódio depressivo antes, ela pode ter tido problema de autoestima, e que uma questão hormonal ativa tudo isso. Gatilhos, pode ter, de repente, sei lá, uma experiência de abuso. Isso é muito comum. O próprio filho também, né? Tipo assim, uma depressão pós-parto, né? Também. Tipo assim, TPM mais intensa com sintomas disfóricos e depressão pós-parto são fatores de risco para depressão e ansiedade no processo de climatério e menopausa. Agora, isso é importante o que você falou. A gente falou no começo... Porque, assim, a questão, tudo bem, a gente sabe, é uma placenta que se tira, né? Literalmente, num parto é uma placenta que se tira, né? De repente, a mulher perde aquele 1 quilo, não sei, mais ou menos, rico de proteínas, de minerais. De estrogênio. E de muito estrogênio. Isso dá uma baixa. E aí, quando tirou a placenta... ela zera o estrogênio dela.
E essa mudança hormonal abrupta que é o que leva a mulher a ter o blues puerperal, que é aquela sensação de cansaço, de tristeza. Que é pra passar em... Que é para passar em até 3 meses. Sim. Depois disso, ou um blues incapacitante, que essa mulher não quer ficar com o filho, que ela não quer amamentar, que ela tem outros problemas relacionados a esse puerpério, aí a gente pode pensar em uma depressão pós-parto. E aí precisa entrar com medicação. E por que isso é um fator de risco? Né? Como é que a gente pensa na fisiopatologia? Porque essa mudança hormonal, ela também vai ter lá no climatério e na menopausa. É semelhante. São gatilhos. Se assemelham. Né? São desequilíbrios hormonais que vão se assemelhar. E a genética dela também em fases diferentes da vida. E é por isso que a gente tem essa... Isso é uma questão... É importante essa reposição. Como ele falou, Sim. O casal de psicólogo, ele teve um insight de que o problema é questão hormonal. Pronto, não é questão de espiritualidade, não é questão de medicação. Não é que a medicação foi tirada. Né? E o desejo, acho que de qualquer médico é tirar a medicação do paciente. Né? Só ficar o que é necessário. Eu detesto um cara com 3, 5 tipos de medicações, porque eu acho que também está muito ligado à cultura dele, a questão de hábito dele de atividade física, do hábito dele de fazer alguma coisa em pró. Né? Tipo assim, eu tenho bastante dificuldade quando o paciente chega e toma 5, 6 medicações. Eu falei, mano, tá tomando isso aqui porque tu é um sedentário, cara. Simvastatina, pô, vai andar. Hipertensão, 3 antihipertensivos para segurar uma pressão alta. Vamos fazer uma caminhada, cara. Comece hoje. Né? Eu sempre digo, eu tenho cachorro exatamente para não me sabotar, porque eu vou ter vontade de ficar em casa. Mas eu tenho um pastor alemão e um Rottweiler que vão me fazer eu andar, exorcizar, porque a gente lida com pessoas, você lida com pessoas. E nós acabamos pegando essa matéria, fora a física quântica, nem vou entrar sobre física quântica, que a gente pega essa energia toda. E como é que eu vou exorcizar isso? Como é que eu vou degradar isso? Eu preciso, porque eu sou um ser que vou acumulando. Mulher mesmo, é um ser que acumula, aí cai cabelo, né? Aí as unhas estão caindo tudo, né? E aí vai mexendo com ela, manchas, roxos. Meu, da Maria da Penha é tranquilo, o cara vai preso tranquilo hoje, não precisa nem fazer teste, porque tá tudo cheio de roxo, não tem nem como explicar. Que uma simples batida deu um hematoma, tão alterada que ela está, e tão mexida que está. Né? E tudo isso pode mudar, se mudar os hábitos de vida, desse tratamento multidisciplinar, nessa questão toda. Né? E a mulher, assim, ela é eu acho que respeito aos homens, mas assim, nem se compara, meu irmão. Mulher é uma coisa sagrada, única. Ela é a base de um lar. Tira um homem de um lar e tira uma mulher de um lar. Fala pra mim qual que é o pior. Vai? Te botando agora, não é nem questão de Freud. A mulher, cara, vai pela selva, vai pela África. Tu vê, é a leoa, cara, tá ali. O cara pode perder o leão, mas a leoa não dá. Desequilibra tudo. Eu falo isso porque é a importância de se cuidar. Como ele falou, procurar, né? Não deixar acontecer, procurar. Se as pessoas fossem oftalmologistas de forma regular, se as pessoas fossem, como tu disse uma vez, um psicólogo, um rapaz foi te consultar e não tinha nada. Ele foi fazer uma avaliação periódica. Ele não tinha nada. Estou aqui só que estou muito bem. Olha só o insight, a maturidade do cara. Estou aqui só para ver como é que está a situação. Né? Eu preciso ver, eu estou chegando aos 40 anos, ou eu estou chegando aos 35, né? Cada um tem uma forma diferente. Eu preciso me cuidar, eu preciso me avaliar, ver como é que eu estou, esse meu estrogênio, esse progesterona, sim, porque eu sei que é uma descida, né? O metabolismo do cara vai mudando. As mulheres têm a tendência, né, de emagrecer com mais dificuldade depois de uma certa idade. É o metabolismo, é o ciclo do ser humano. Não adianta, não vai funcionar a mente, pode estar cada vez mais, só que o corpo não acompanha, né, Thales? Só que até agora tu não falou o anticoncepcional favorito teu. Anticoncepcional favorito. Boa. O TDAH que ele não permitiu. Então aqui. vai. O melhor anticoncepcional que tem tabelinha? É a abstinência sexual. Mas aí ninguém quem não transa não engravida. Deu. Esse é o melhor. Todos os outros têm falhas. Caramba, mano. Todos os outros têm falhas. Por que pensando... Por que eles não manipulam o anticoncepcional, Thales? Porque a chance de falha é muito maior, né? E dá uma pensão até os 18 anos, né? Aí a farmácia de manipulação ela não vai assumir isso. Mas vamos lá. Pensando em anticoncepcionais, então, voltando lá no nosso início da nossa conversa, os melhores anticoncepcionais,
a gente tem algumas questões envolvidas no anticoncepcional com relação a segurança, comodidade de uso, impacto no metabolismo. Vamos pensar nesses 3 fatores principais. Tu traz o perfil da mulher. 3 fatores principais. Primeiro eu vou pensar nos anticoncepcionais. Segurança e comodidade. Os LARCs, que são os anticoncepcionais de longa duração, implante contraceptivo e os DIUs, DIU de cobre ou DIU hormonal, eles têm maior segurança, eles têm maior comodidade. Por quê? A partir do momento que está inserido, está recebendo o hormônio, a mulher não precisa fazer nada, não depende de esquecimento, não depende de metabolismo intestinal, não depende de consumo de álcool, não depende de nada. Colocou DIU ou implante contraceptivo, são os métodos mais cômodos e hoje são considerados os métodos mais seguros. Implante contraceptivo a cada 10 mil mulheres, 2 engravidam. DIU hormonal a cada 10 mil mulheres, 4 engravidam. DIU de cobre e prata, que é o DIU não hormonal, a cada 10 mil mulheres, 6 engravidam. Então os índices são baixos. Quando comparado às pílulas anticoncepcionais, a cada 10 mil mulheres, 25 engravidam. Então é uma diferença muito grande. Por quê? Porque as pílulas anticoncepcionais têm a falha, tem a questão falha humana, que é falha metabólica, falha intestinal, falha de esquecimento. E tu sabe que esses dias eu vi tava lendo um artigo sobre anticoncepcional. E aí tem aquelas mulheres que falam, nossa, engravidou, mas eu não esqueci o anticoncepcional, eu tenho certeza que eu não esqueci. E a gente fala, não, essa aí mentirosa, né? Com certeza esqueceu, alguma coisa aconteceu. E eles descobriram que 20% da população feminina tem uma mutação genética para o metabolismo do anticoncepcional e ele pode falhar em algum momento. Então, mesmo a mulher usando corretamente a pílula anticoncepcional, ela pode falhar porque 20% das mulheres têm essa mutação genética. Ou 20% é coisa pra caramba. E aí isso dá problema conjugal. Meu Senhor do céu! É que nem a questão da vasectomia, né? Tem uma pequena porcentagem de cara religar, depende como o médico faz, não afasta muito, né? Você lembra na faculdade que tu fez? Eu me lembro que eu acompanhava um professor, ele era urologista, aí tinha que ir lá, e ele afastava, ele amarrava, ele cortava um pedaço fora para não ter a possibilidade de religar, cara, porque dava uma encrenca dos infernos, cara. Porque eu ia pro ratinho, meu irmão. Vamos pro ratinho, esse filho não é seu, não tem como, é do anjo, do Espírito Santo, de quem que é. Assim, mas existe uma pequena probabilidade de ele, dependendo da situação que você deixar, ele vai se ligando, é quase impossível, mas tem. Eu gosto muito da medicina, não é sempre assim e nunca vai acontecer isso aqui. A medicina é 2 coisas. Não tem. É fato. Pode acontecer, como você falou, 4, 5 no cobre, vai, né? E hoje daí, então, que a gente fala para essas meninas jovens é o que tem projetos estimulando essa orientação para o uso de anticoncepcionais de longa duração, que são os LARCs, implante contraceptivo e os DIUs. Tem projetos estimulando que se coloque os anticoncepcionais de efeito prolongado nessas meninas jovens, nessas adolescentes. E aí a gente volta de novo pro tabu da sociedade, porque dizes que não, ela vai usar o anticoncepcional e aí ela vai sair, vou usar o termo chulo, dando por aí a reveria sem se preocupar. E aí vai ter infecção vai começar a ter infecção vaginal. Não é esse o pensamento, né? A gente tem que pensar que além dessa menina jovem ter o risco de ter as infecções vaginais, as doenças sexualmente transmissíveis, ela também tem o risco de gravidez que traz consequências muito maiores para a vida dela. Então, mas a gente entra no tabu. Aí volta para o tabu, que é por isso que às vezes um projeto desse não vai para frente. Que a gente podia estar reduzindo os índices de gravidez na adolescência, mas por uma questão societária, de sociedade, os tabus, um machismo da sociedade acabam interferindo e impedindo
esse estímulo desse uso dos anticoncepcionais de longa duração em meninas jovens. Muito obrigado, Thales. Foi um prazer ter você conosco aqui. Eu espero que você retorne, né, numa próxima oportunidade. Nós temos tanto assunto para falar. Faltou um monte de coisa que eu queria perguntar aqui, cara. É só você reduzir a sua pergunta, querido. A sua pergunta demorando 5 minutos. Já calculei aqui. 4 minutos e 50. São 3 perguntas numa só. Você tá... Ficou assustado hoje, tá dizendo que ele não falou quase nada? Não, tu não deixa? Tu não deixa? O cara tá na fase mania de bipolaridade. Tu não deixa eu falar, cara. Tu não falar, pô. Ficou assustado ali. Tu voltou até no filme Johnson, cara. Que isso, cara? Não, Johnson foi o fantasma. Tu lembrou na hora, meu. Tu lembrou da locadora, Dilson. Pelo amor de Deus. Que traumático é esse, cara? Tu entrava escondido porque tu era da igreja, cara. Tu entrava escondido. Pra ter boneco, você é da década de 80. Agora, pra videolocadora, tu não é, né? Essa parte não podia entrar, cara. Tinha um anjo lá com uma foice na mão. Ó, Dilson, mas eu concordo contigo. O Rodrigo ficou assustado. Cara. Teve um momento da sexualidade feminina. Ele ficou assustado. Eu acho que ele só tá. Eu acho que a gente tem que vir algumas vezes mais aqui pra ele se atualizar um pouco mais. Cara, o bicho tá muito ultrapassado, cara. O que é isso? Eu acho legal abrir isso. Na verdade, nós não tínhamos essa possibilidade de conversar, né? Quando começou, nasceu os pelos purbianos. Cara, eu não sabia. Da minha mãe, imagina, não tive pai. Não tinha essa conversa, né? Fimosa, essa coisa toda. Não existia, cara. Não podia jamais ter esse tipo de conversa. E isso, graças a Deus, mudou. A gente tinha que trazer o Thales aqui mais uma vez, porque você falou isso. Pô, eu tô com um filho adolescente, com 13 anos. Na nossa época, tu queria que tivesse cabelo no sovaco? Pra você andar de regata e levantar o braço pra mostrar, pô. Hoje o meu menino quer raspar, cara. É que dá muito que isso, cara? Barba e pelo era ostentação na minha época. Mudou, né? Mudou, né? Graças a Deus, né? Aí eu não sei se eu vou conseguir ajudar, porque eu acho que eu sou da geração mais antiga e eu não consegui entender ainda. Não, mas essa sexualidade... acho que você que deveria falar isso pra gente com relação à psicologia, esse desenvolvimento da psicologia da sociedade. Aí sim. Mas eu acho horrível, cara, com regata, cara. Um negócio aparecendo, uma coisa feia, coisa de colono, cara. Pelo amor de Deus. Parece que o cara nasceu lá em Capivari de Baixo, rapaz. Vai pra história, rapaz. Aqueles calções da década de 80, cara, Sócrates, né? Bota um quixute, bota aquela camisa do mercadinho ali, entendeu? Regata aquela coisa fora pra baixo, parecia um Pantanal aqui, cara. Pelo amor de Deus. E o suor daquilo, sudorese daquilo, cara. Mas era primeiro pelo, cara. Estafilococcus aureus, aquela bactéria do Satanás, vai soltando aquele odor. O cara vai no ônibus, levanta nos arcos ali no ônibus. Aquilo é memorial, cara. Pô, quando tu tinha pelo, tu era homem, meu. Na parte de axila, assim, cara, eu sou a favor, não precisa raspar. Mas dá uma cortada, pelo amor de Deus. Isso não permite os meninos, cara. Tu faz psicologia, tu usa pulseirinha colorida, cara. Libera. Os guris tá louco, né, cara? Muito obrigado, tá? Deus te abençoe, um prazer ter você aqui conosco, né? O Thales tem clínica em Joinville, nós vamos deixar no script depois o telefone, né? Vale muito a pena você ter esse acompanhamento multidisciplinar, essa questão, uma visão global. Isso é legal da medicina, né? Não é mais neurologista cuida da cabeça, ginecologista cuida da tromba, não, é um todo, é o paciente como um todo. Eu acho que isso é a grande diferença. Pode surgir 80 faculdades de medicina aqui, se você cuida bem, tratar como um todo, você nunca vai ter concorrência, fato. O Thales trabalha essa parte, além de se atualizando, além de se especializando, sempre cuidando desse ser humano como um todo. E a importância, o quanto é diferente para a mulher, como você falou, né? Retirar um antidepressivo, porque assim, ela estava tomando, fui procurar em vários lugares, foi em vários lugares, e às vezes os caras não têm a noção básica, e aí a culpa vai da psiquiatria, vai a culpa da cardiologia, aí passa o estalopram, que às vezes piora o libido da mulher ainda, abaixa mais ainda, o estalopram é bom para isso, né? E na verdade é a reposição que melhora tudo, né? Transforma na Ferrari, só tem que ajudar o Fusquinha a virar uma Ferrari também. É isso aí. Essa pessoa, né? Quando a pessoa nos procura, a gente tem que ter a preocupação de cuidar dessa pessoa como se fosse nós mesmos, como se fosse a nossa esposa, como se fosse o nosso marido, como se fosse uma pessoa que ela precisa de ajuda. Então, se a gente não tem a capacidade de olhar para ela e tratar o problema dela, a gente vai ter que passar para alguém.
A gente tem que ter essa responsabilidade com relação à pessoa que nos procura. É uma questão de educação, né? Uma pessoa que nos procura solicitando ajuda, a gente que tem que ter essa capacidade de humildade, de quem sabe olhar para essa paciente, eu não posso te ajudar. Eu vou te encaminhar para uma pessoa que eu acho que vai poder te ajudar. E tentar direcionar essa pessoa. E eu, como médico, eu não consigo trabalhar sem uma equipe multidisciplinar. Sim. Porque eu vou fazer a parte médica. Mas, pô, e a dieta? E a saúde mental? E os exercícios? Para ela não se machucar, para ela comer adequado, identificar alterações alimentares, trabalhar a saúde mental. Não tem como eu trabalhar sozinho. Sim. A gente precisa ter esse contato e precisa oferecer para a pessoa que está na sua frente, a partir do momento que a gente identifique essas alterações. Muito obrigado, Rodrigo, pela noite, pelo papo. Consegui dar bastante risada aqui, foi bem legal. Obrigado, Edilson. E com certeza vamos marcar uma próxima para a gente falar mais sobre um monte de coisa aí. Sim, né? sim. Deus abençoe você. Deus. Tudo certo. Senão você não vai deixar eu falar aí, eu não quero falar mais. Não. Pronto. Obrigadão. Tchau, Valeu. tchau.